Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai falar brevemente das grandes navegações. Para começar a falar desse tópico, primeiro vamos levantar uma questão, falar pelo historiador Paul Kennedy. Por que outras nações do Velho Mundo não saíram na frente das grandes navegações? O autor enumera da seguinte situação: os chineses foi devido à proibição de construção de grandes navios, que também ela é levada pela crença confuciana da superioridade da nobreza chinesa. Então, essa crença que dizia que a nobreza era superior aos burgueses, aos comerciantes, era um empecilho para ter um comércio ultramarino. Aí então essa situação impediu os chineses de tentar um comércio além mar, porque eles estavam satisfeitos com os ganhos, com o governo que na verdade, o governo chinês está satisfeito com os ganhos do Império Chinês e tudo. Também tinha a pressão das fronteiras por parte dos mongóis, que impedia eles de terem ambições ultramarinas, como os portugueses, por exemplo. Será isso mais tarde. No mundo muçulmano é fechado em si mesmo, satisfeito com a posse da Rota da Seda, que desde a antiguidade era uma rota muito rica em comércio e tudo, e era um comércio bastante lucrativo. Além de tudo, eles tinham controle do Mediterrâneo no final do século XIV e início do XVI. Aí, então não tinha por que eles se adentrarem à grande viagem. Questão de recursos onerosos para manter uma expansão, que os otomanos eles tinham um império muito grande, aí então esse império eles sabiam que custava muito dinheiro para manter ele, manter posse militar, manter obras, que era parte de território a mais para o império, para a nação, e então eles queriam evitar bastante isso. E o pouco investimento no mar depois da Batalha de Lepanto, que no início do século XVI, os muçulmanos tinham uma das maiores frotas do mundo, principalmente o Império Turco Otomano. Aí então teve a Batalha de Lepanto, que foi na Baía de Lepanto, na Grécia. E essa batalha terminou com a vitória dos cristãos da Santa Liga. Aí então, essa batalha meio que destruiu boa parte da frota. Né? Então, depois dessa derrota, os otomanos passaram a fazer um pouco de investimento. O Japão tinha um poder descentralizado por muito tempo, que era parecido com o da Itália, e depois da centralização do clã de shoguns Tokugawa, o Japão se fechou ao mundo exterior, se fechou para o mundo. Aí, então ele fazia o mínimo comércio internacional e marítimo possível. Naquela ocasião, eles só faziam com os portugueses. E o russo tinha a questão da grande distância para o ocidente. Eles também, além de ter essa questão geográfica também, o mar também era próprio mais para navegar pela sua região. Então isso impossibilitava os russos de tentarem grandes ambições marítimas. Contudo, a outra pergunta que Paul Kennedy faz é o porquê os europeus saíram na frente nas grandes navegações. Nova tecnologia e conhecimento, os europeus eles soube buscar as novas tecnologias e acumular os conhecimentos passados, pegados dos árabes, dos chineses, até mesmo que eles mesmos tinham do mundo antigo, dos gregos e dos romanos, e e criar novas técnicas de navegação. Isso aí vai ser visto muito mais tarde. No houve rápido desenvolvimento econômico dos europeus. Os europeus, eles, embora tivessem algo parecido com os dos chineses, da questão da superioridade do nobre aos comerciantes, o comércio no mundo europeu era incentivado, que era incentivado a ser feito. Né? Então isso era uma vantagem em relação aos chineses. Governo fragmentar com diferentes visões políticas, diferente do Japão, que era um território pequeno com governos fragmentados. A Europa era um território grande, fragmentado, com diferentes visões políticas. Essas visões políticas trazem diferentes ambições. E essas ambições
possibilitavam que novas experiências, tentativas de comércio fossem feitas. Então, era uma das vantagens da Europa, porque a Europa é um território largo com múltiplos governos com diferentes visões políticas. Geografia favorável a viagens navais, principalmente a Europa era voltada para a região do Oceano do mar Mediterrâneo e principalmente voltado para o Oceano Atlântico, então isso possibilitava nações como Portugal e Espanha a tentarem viagens mais longas e tudo, diferente da Ásia, eles tinham essa diferente da Rússia, eles tinham essa geografia favorável. Cultura de navegação, a cultura de navegação era muito forte na Europa. O historiador Fernando Braudel mesmo falou que os italianos ensinaram os portugueses a navegação. Isso também se deve esse acúmulo de conhecimento que eu falei também se deve a essa questão e tudo. Então tinha essa cultura de navegação muito forte na Itália, que depois passou para Portugal, depois passou para Espanha. Tolerância com o comércio, isso daí eu já explanei. Novas técnicas de guerra, que o século XIV e início do século que o século XV e início do século XVI eram momentos que novas mudanças na guerra estavam acontecendo. Chegavam as armas de fogo, os mosquetes, os rifles e principalmente o desenvolvimento de novos canhões. Aí então esses novos canhões possibilitavam que novas técnicas, a guerra sofresse pequenas modificações. Essas novas tecnologias, quando colocada aos navios, possibilitava que os navios tivessem maior poder de fogo. Aí então isso levou ao desenvolvimento da artilharia. Navios de 3 mastros, que foram as caravelas inventadas pelos portugueses, possibilitaram maior navegação no Oceano Pacífico e na utilização dos ventos. Então eles utilizavam bastante a questão eles utilizavam menos a questão dos remos. Então isso possibilitou esse desenvolvimento. E teve também o pionerismo, principalmente de Portugal, e seguido da Espanha, que buscaram explorar um mar além da Península Ibérica, descobrindo o Açores, as Ilhas Canárias e também, no caso de Portugal, a navegação circuncidando a África. Principais princípios das navegações. Pionerismo de Portugal, como falei, o infante Dom Henrique começa a investir na navegação do Atlântico, buscando ilhas e atacando a costa da África. Então, o princípio das grandes navegações já tem esse período assim, obscuro, que de certa forma o infante Dom Henrique ele criou em Portugal a escola de Sagres, que ajudava na manutenção de grandes navegantes. Contudo, embora Portugal tivesse esse mérito de ser uma grande nação de navegantes e tudo, é uma nação de poucos marinheiros, porque a população de Portugal era pequena. Então tinha, como outros historiadores vão tratar, tinha sempre essa questão de falta de marinheiros. Então Portugal tinha que buscar reverter essa situação. Então Portugal investiu bastante na navegação e tudo, e nas técnicas de navegação. Busca de alimentação do comércio de escravos, nele em tudo. E os portugueses estavam mais interessados no comércio com a costa da África, e principalmente descobrir essa região. Então a Santos de Colombo foi minada. O rei de Portugal não aceitou. Estava de olho, como eu falei, no comércio de especiarias. Ele propôs essa viagem aos reis espanhóis que aceitaram, que eram os reis católicos Fernando e Isabel. Ele não chegou às Índias, no entanto, chegou à América. E a viagem de Colômbia foi uma viagem assim, muito difícil. Colômbia teve que mentir com a tripulação dele sobre as distâncias que eles estavam da Europa para ele conseguir terminar essa viagem. Ele não conseguiu alcançar seu objetivo, que era chegar até as Índias e conseguir o comércio de especiaria. Contudo, ele descobriu um novo mundo e fez uma descoberta importantíssima. Aí então ele passou com Portugal para
até por necessidades mesmo, que a frota tinha sofrido com tempestade e tudo, ele aproveitou para também tripudiar em cima do rei português, que não aceitou a proposta da viagem. Contudo, ele já tinha mandado novidade até a Espanha. O pessoal sabia mais ou menos que a viagem dele tinha conseguido um grande feito, e pensava até conseguir chegar nas Índias, mas ele chegou em algo muito mais desconhecido do que se acreditava. Contudo, os acordos entre Papado e Portugal definiam que as zonas de influência no mar seria portuguesa. Até então, os portugueses tinham conseguido autorização do Papa para poder navegar e conquistar os povos que viviam além do Oceano Atlântico, e principalmente na África, em nome da igreja. Nos acordos não previa Portugal, não previa a Espanha, perdão. Mas, contudo, o que aconteceu foi que, com a descoberta dos espanhóis guiados por Colombo da América, esse acordo precisou ser revisto. Então a gente tem um Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas para dividir a área de conquista de Espanha e Portugal. Navegação portuguesa no contorno da África. Os portugueses buscavam contornar a África para chegar até Calicut, nas Índias, que conseguiu comércio de especiarias. Tinha também a divisão de zonas de influências, que aqui o acordo do Tratado de Tordesilhas definiu que o sul ficaria em posse de Portugal e o norte em porte da Espanha. Aí, então havia essa disputa entre os reis português e espanhol por essa região de influência. Então, para não dar briga e evitar uma guerra entre nações europeias, o Papa Alexandre VI, que era um papa de vida bem duvidosa, mas que era um bom diplomata, um diplomata renomeado, fez essa divisão. Muita gente critica essa divisão, não levou em consideração os povos de outras nações e tudo, mas de certa forma essa divisão foi mesmo pensada, cara, se evitando uma guerra na Europa. Não foi assim pensada para interferir na vida de outros povos, embora que essas expansões navais portuguesa e espanhola inevitavelmente iam também influenciar outros povos. Contudo, a gente tem que ter essa observação. O acordo foi assinado em 7 de julho de 1494, divisão Norte Espanha e Sul Portugal, como aqui falei. E os historiadores usaram foi o Stephen Roger Brown, John Russell Wood, Roger Crowley, Charles Hopkins, Paul Kennedy e Giuseppe Macossi. Muito obrigado a todos por terem assistido essa aula e tudo. Mais tarde eu devo trazer também mais vídeos sobre as grandes navegações, mas falando especificamente do Brasil e das navegações portuguesas à África e tudo, que eu estou com bastante material. Aí eu peço que vocês escutam um vídeo, coloquem o sininho e me ajudem a crescer.